Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. Eu sou o Diácono Hilton Hicks. Continuamos o nosso retiro de Advento e Natal, fazendo os nossos exercícios espirituais conforme a metodologia de Santo Inácio de Loyola. Hoje nós encerramos a oitava de Natal. Esse é o último dia daqueles 8 dias que nós temos a oportunidade de viver espiritualmente o dia do Natal do Senhor. 8 dias. Jesus nasceu na gruta de Belém, foi visitado pelos pastores e hoje, com 8 dias de vida, é circuncidado. Essa é uma prática até hoje dos judeus, que com 8 dias de vida precisa fazer a circuncisão nos meninos. E Jesus derrama sua primeira gota de sangue no dia em que ele é circuncisado. Vejam que no 8º dia da oitava de Natal, a Igreja nos leva a contemplar, a comemorar a solenidade da Mãe de Deus, da Santa Maria, Mãe de Deus. A solenidade que nos mostra que Deus quis se fazer homem, habitar entre nós e nascer de uma mulher. E essa mulher é sua mãe, que depois nos dá a possibilidade de estender, assim como nos dá a possibilidade de sermos filhos de Deus, de podermos chamar o Pai de Paizinho, de Abba, também nos dá a possibilidade de chamar a sua mãe de nossa mãe. Hoje é o dia em que nós elevamos aos céus os nossos louvores pelo nascimento de Jesus, mas também pela possibilidade de termos Maria como a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja. Nós vamos nos colocar em oração exatamente como fizemos desde o primeiro dia do retiro, nos preparando para a oração, nos colocando diante de Deus, num lugar silencioso, mantendo o silêncio absoluto, apaziguando nossa alma, respirando lentamente para poder tomarmos consciência de que nós estamos na presença de Deus. Fazer o sinal da cruz, conscientemente saber que nós estamos nesse encontro, esse encontro com aquele que vem ao nosso encontro, esse encontro com aquele que mais nos ama. Sempre lembrando que somos absolutamente dependentes do amor de Deus, da sua graça. Sozinhos não somos nada. E quanto mais nos unirmos a Ele em oração, quanto mais nos unirmos a Ele em intimidade, mais nós temos possibilidade de ser alimentados pelo tronco da videira, que é o próprio Jesus. Vamos pedir ao Senhor que nós possamos ter todos os nossos desejos, pensamentos e sentimentos sempre voltados para o seu louvor e serviço. Pedir a graça que nós desejamos, a graça adequada para esse momento que nós estamos conhecendo mais a Jesus Cristo. E aí nós vamos meditar o texto proposto na liturgia de hoje do Evangelho de Lucas e sempre fazer a nossa revisão da oração, nos despedindo de Deus ao final. A solenidade de Maria, da Mãe de Deus, que nos ajuda a celebrar esse Dia Mundial da Paz, nos ajuda a celebrar esse primeiro dia do ano civil de 2023, nos dá a possibilidade de contemplar Números, capítulo 6, o Salmo 66, a carta de São Paulo aos Gálatas e o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 16 a 31. Vamos proclamar o Evangelho de São Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, ser mãe é uma graça de Deus e faz parte do plano de Deus para a vida de cada um, para a vida de cada uma das mulheres. Mas ser mãe de Deus foi um projeto destinado somente a uma mulher, Maria de Nazaré, a Virgem e Santa Maria. Hoje nós festejamos, nós proclamamos um dos dogmas marianos extremamente importante para nós católicos. Ou nós cremos que Maria é a Imaculada Conceição, ou seja, que ela foi concebida sem pecado original, ou não somos católicos. Ou nós cremos que Maria concebeu ao Filho de Deus, teve o parto e manteve-se virgem, ou não somos católicos. Ou nós cremos que Maria subiu aos céus, foi levada aos céus, foi assunta aos céus, em corpo e alma, antecipando um pouco aquilo que acontecerá com cada um de nós que ressuscitaremos de corpo e alma para viver no céu. Ou nós não somos católicos. Ou nós cremos que Maria é a Mãe de Deus, festa que nós celebramos hoje, ou não somos católicos. Esses 4 dogmas marianos são dogmas de fé, que muitas vezes nós não conseguimos explicar, não conseguimos compreender. Como assim Maria se mantém virgem? Como assim ela concebeu uma criança e teve um parto e se manteve virgem? Como assim ela nasceu sem pecado original? Como assim ela foi assunta ao céu? Como assim nós podemos dizer que a mulher, criatura de Deus, é ao mesmo tempo mãe de Deus? Nós cremos pela fé. Nós cremos porque somos inundados pelo amor de Deus e, consequentemente, temos a possibilidade de crer nesses mistérios. E um deles é essa maternidade divina de Maria. Certa vez alguém me perguntou: por que vocês chamam Maria de Mãe de Deus? E aí eu respondi de uma forma simples e sem querer entrar muito em discussão. Porque para nós, Jesus Cristo é Deus. E se ela foi mãe de Jesus Cristo, ela é a Mãe de Deus. E cada um de nós ganhamos de presente a possibilidade de ser, com o nascimento de Jesus Cristo entre nós, com a vinda do próprio Deus entre nós, ganhamos a possibilidade de sermos chamados de filho, ou de chamar a Deus de Pai. E ainda ganhamos de presente uma mãe. Nós não sabemos exatamente como
materialmente, como fisicamente, como cientificamente, Jesus foi concebido, mas sabemos que Jesus nos diz que aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ele deixa claro que Maria é sua mãe mais do que tê-lo concebido, porque ela sempre fez a vontade de Deus, porque ela sempre foi dócil à vontade de Deus, porque ela sempre se entregou completamente ao plano de Deus na sua vida. No Natal, nós temos a possibilidade de ouvir o anúncio do anjo a Zacarias, ouvir o anúncio do anjo a Maria, ouvir o anúncio e o nascimento de João Batista, ouvir o anúncio dos anjos a José. E Maria tem uma particularidade, porque ela tudo que recebia de Deus meditava e guardava em seu coração. Essa atitude de ser completamente dócil à vontade de Deus, de meditar tudo em seu coração, nos convida a renovar o nosso desejo nesse início de ano, de cada vez mais nos aproximarmos da palavra de Deus, cada vez mais nos aproximarmos da vida de oração, de cada vez mais meditarmos a palavra de Deus em nossas vidas, cada vez mais nos aproximarmos do próprio Jesus Cristo, que é a palavra de Deus viva em nós, para que em nós seja gerada a vida divina. E aí, transbordando pelo amor de Deus, nós possamos gerar ao nosso redor essa vida divina. Que nós possamos ter, assim como Maria, o hábito de em tudo meditar, de em tudo receber a palavra de Deus, guardando no nosso coração e olhando com atenção, não simplesmente como uma leitura simples de um pedaço de um livro, mas que nós possamos sempre, cada vez que tivermos contato com a palavra de Deus nos sacramentos, lendo a Sagrada Escritura, lendo um livro da vida dos santos, no nosso momento de oração, sempre estar atentos àquilo que Ele nos diz, conversar com Ele, para que nós possamos ser bem-aventurados, porque bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática e as observam. Então que nós tenhamos este começo de ano, este ano que se inicia hoje com a solenidade da Mãe de Deus, a possibilidade de, assim como ela recebeu o Filho de Deus, o seu Filho, o próprio Deus, que saiu da sua dignidade majestosa de onipotente, onisciente, para se transformar em homem e viver todas as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dores, frio, calor, sono, fome, sede, dor pela perda de amigos, dor pelo sacrifício de pessoas, enfim, tudo aquilo que Jesus passou, nós também passamos, ou melhor, tudo aquilo que nós passamos,
ele saiu da sua dignidade divina para também passar. E Maria a todo tempo o acolheu, cuidou dele e nos dá de presente a possibilidade de também sermos acolhidos pela Santa Mãe de Deus. Foi assim que Jesus nos disse: eis aí a tua mãe. Jesus valorizava o fato de que a Mãe de Deus, mais do que ser aquela que materialmente, fisicamente concebeu o Cristo, acolhia em tudo a vontade e a palavra de Deus, cumpria os mandamentos e por isso podia ser chamado de meu irmão, minha irmã, de minha mãe. Hoje nós temos essa possibilidade, porque nasceu entre nós aquele que veio para nos resgatar do pecado e nos deu uma mãe de presente. Nos deu a possibilidade de sermos embalados no colo por essa mãe. Vamos nos colocar pela intercessão de Maria, sempre buscando a presença de Jesus Cristo, sentindo a presença dele entre nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e sempre ouvindo a sua palavra, meditando a sua palavra como Maria fazia, dando a oportunidade de crescermos na intimidade com Jesus, dando a oportunidade de crescermos na intimidade com aquele que mais nos ama. E assim como Santa Teresa falava, podermos ir ganhando em santidade, passando pelo nosso castelo interior, chegando às moradas que nos levam àquela que Santa Teresa diz que nós encontraremos no nosso Senhor, a sétima morada, quando nós podemos dizer como São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Não percamos a oportunidade de que esse Natal seja diferente dos outros, que esse Natal nos leve a uma vida espiritual, uma vida em que nós cresçamos na oração, que nós sejamos mais frequentes aos sacramentos, que nós possamos estar cada vez mais próximos de Jesus. E assim nós tenhamos a possibilidade de, assim como Maria, sermos chamados de Arão, de filhos, de irmãos. Vamos nos colocar ali nessa última semana de retiro, fazendo as nossas orações, anotando tudo do nosso caderno. E cada vez que terminarmos a nossa oração, olharmos para o nosso interior para ver os frutos que nós colhemos dela. O Senhor esteja convosco. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que desça sobre o seu momento de oração, sobre a sua vida, sobre os seus familiares, sobre o ano de 2023, pela intercessão da Mãe de Deus,
a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.